Olá pessoal, mano. Para quem está assistindo esse vídeo aí pela primeira vez, meu nome é Ângelo. Esse vídeo de hoje, né, eu vou estar aí dando sequência aí à playlist, né, que estou montando, onde eu faço algumas abordagens aí conceituais, né, e algumas demonstrações práticas e também simulações de análise de circuitos lineares em corrente contínua, que também é aplicado aí para análise de corrente alternada em sua base, né, na sua parte conceitual. Em corrente alternada existem algumas particularidades que não estaremos vendo ainda aqui nessa análise de corrente contínua. Hoje eu vou estar falando aí a respeito de dois teoremas, né, que são muito úteis aí na análise de circuitos lineares. Eu já abordei aí sobre a lei de Ohm, né, as leis de Kirchhoff, né, tanto para as tensões, né, que são a equação a lei das malhas, como falei também a respeito da lei das correntes, né, nos nós. Falei sobre superposição. E hoje eu vou estar falando aí a respeito dessa parte conceitual aí desses dois teoremas, que também é utilizado aí não só aí nesse âmbito, né, de análise de circuitos, né, de corrente contínua, como em outras aplicações também, que é muito útil, como por exemplo, né, análise de circuitos de primeira ordem, segunda ordem, né, em alguns momentos fica mais fácil você trazer, né, aquele circuito mais complexo para um equivalente aí que nós vamos estar analisando na sequência. Então, assim, só de forma introdutória, né, quando nós analisamos um circuito, né, o que se deseja é conhecer o comportamento de algumas grandezas sobre um determinado elemento desse circuito, né? Normalmente, quando o circuito ele é formado aí por duas ou mais fontes, né, de tensão ou corrente, ou ambas, normalmente se aplica aí a lei de Kirchhoff, ou pode-se também aplicar aí o método da superposição. A grande desvantagem dessa aplicação, né, tanto da lei de Kirchhoff quanto a superposição, é que se esse elemento que nós estamos analisando nesse circuito, né, ele tiver valores variáveis, né, ou seja, se eu quiser analisar num determinado ponto do circuito, né, não componentes, né, com valores diferentes, né, então os cálculos que vão ser feitos, né, porque para cada componente que eu inserir naquele ponto, né, do circuito, eu teria que fazer um novo cálculo. Então isso se torna extenso, né, enfadonho, cansativo. Então, diante dessa desvantagem, né, de ter que fazer muitos cálculos, dois engenheiros, né, cujos teoremas, né, levam os seus nomes, criaram uma forma de simplificar isso. Então eles verificaram, né, através das características de circuitos lineares, que é possível, né, um circuito complexo, né, linear, com dois terminais, ser substituído por um circuito mais simples. E o nome desse método, né, desse teorema que foi desenvolvido, chama-se teorema de Thevenin e o teorema de Norton. O teorema de Thevenin, ele consiste no seguinte, né? Um circuito linear a dois terminais, ele pode ser representado por uma única fonte de tensão ligada em série com um resistor, né? Essa fonte de tensão, né, o valor dessa fonte de tensão, ela é igual, né, ao valor de tensão nos terminais, onde essa carga, né, que é o nosso elemento de análise, está instalada, né, onde ela é conectada, né, sendo que esse valor é medido sem que essa carga esteja acoplada ao circuito. Por quê? Porque se eu vou estar inserindo cargas com valores diferentes, então eu não quero que esse valor de tensão seja influenciado por essa carga. Então esse valor de tensão, né, Thevenin, vai ser o valor que vai ser tomado ali nos terminais da carga sem que a carga esteja conectada, ou seja, o circuito vai estar aberto naquele ponto onde está analisando o elemento.
O valor da resistência, né, o valor do resistor, né, o valor ôhmico desse resistor, que é a resistência equivalente Thevenin, que representa a resistência equivalente do circuito, esse valor é obtido desligando todas as fontes de tensão ou de corrente independente, né? E aí enxergando o valor dessa resistência nos terminais da carga para dentro do circuito. Eu vou estar mostrando um exemplo aí e vai ficar mais claro, mas quando se fala de desligar as fontes independentes, né, seja de tensão ou de corrente, o que isso quer dizer? Eu até falo sobre isso com mais detalhes no vídeo que eu postei sobre superposição, que é muito comum usar essa condição. Uma fonte de tensão para ser desligada, né, eu tenho que tornar o seu valor zero. E como é que eu torno o valor zero de uma fonte de tensão? Eu extraio aquela fonte de tensão do ponto onde ela está conectada e aplico ali um curto-circuito. Então eu zerei a tensão naquele ponto ali onde estaria conectada a fonte de tensão. No caso da fonte de corrente, como é que eu zero, né, o valor daquela fonte de corrente? No local onde a fonte de corrente está instalada, eu vou retirar essa fonte de corrente daquele ponto e deixar aquele ponto ali aberto. Então eu estou garantindo que aquela fonte de corrente, aquela fonte de tensão não está contribuindo em nada no momento em que fosse obter aí o valor da resistência equivalente Thevenin. O teorema de Norton ele é muito similar, né, em termos conceituais, ao teorema de Thevenin. A diferença é que o circuito equivalente Norton ele é um circuito composto por uma fonte de corrente, né, independente, ligada em paralelo a um resistor chamado de resistência Norton. O valor obtido aí esse valor de resistência do resistor Norton é obtido da mesma forma que a resistência equivalente Thevenin. Então, tanto no circuito equivalente Norton quanto no circuito equivalente Thevenin, os valores ôhmicos dos seus resistores são iguais, né? Existe até como demonstrar isso. Eu tenho um vídeo, né, onde eu falo sobre equivalências de fontes de tensão e fontes de corrente, né, como você converter uma a outra. Mas eu vou deixar isso na descrição do vídeo aí no final. A corrente, né, o valor da corrente Norton, né, ou seja, da fonte de corrente Norton, é o valor da corrente de curto-circuito nos terminais onde a carga estaria sendo conectada, ou seja, se extrai a carga do local onde ela está conectada e naquele ponto ali curto-circuita, e a corrente medida ali naquele ponto é o valor da fonte de corrente Norton. E aí, ligando essa fonte de corrente em paralelo a essa resistência Norton, né, ou resistência Thevenin, né, que elas são a mesma, né, esse R equivalente do circuito, essa resistência equivalente do circuito, que pode ser tanto Norton quanto Thevenin. Então, temos aí o circuito equivalente Norton. Então aqui só para ilustrar, né, imagina, né, nesse quadrado aqui, eu tenho aqui um circuito linear, ele pode ter aqui diversas, né, vamos supor que tem aqui, sei lá, 4, 5 malhas, e aqui dentro tenha fontes de tensão, fontes de corrente, tenha fontes controladas de tensão, fontes controladas de corrente, e aqui eu tenho os terminais aqui desse circuito, onde eu vou estar inserindo aqui algumas cargas, e para que eu possa analisar aí como que esse circuito, né, opera para cada valor de carga inserido aqui nesses terminais. Então, para facilitar os cálculos, né, então eu pego aqui esse circuito, que é um circuito complexo, e baseando-se aí nos teoremas que foi falado aí anteriormente, eu vou, né, aí fica a critério, né, escolher qual
o teorema a ser empregado, né, ou Thevenin ou Norton, se for utilizar aí, né, for fazer análise por meio do circuito equivalente Thevenin, temos que saber aí qual o valor da tensão Thevenin e o seu equivalente, né, de sua resistência equivalente. Se for optar pelo teorema de Norton, então eu tenho que definir aí qual é o valor da minha fonte de corrente Norton e de igual modo calcular aí o valor da minha resistência Norton. Então, eu tendo aqui um circuito complexo, eu posso tornar esse circuito mais simples, né, facilitando aí o meu cálculo, tornando o cálculo mais rápido, né. Eu vou mostrar aqui, né, vamos imaginar aqui, né, que naquele quadrado lá tenha um circuito como esse aqui, né. Então observe que eu tenho aqui uma fonte de tensão independente, tem uma fonte de corrente e tenho aqui uma fonte de tensão controlada por tensão, né, a tensão que controla essa fonte é a tensão nos terminais desse resistor. Tenho aqui uma fonte de corrente controlada por corrente, né, e a corrente que controla essa fonte é a corrente que circula aqui por meio desse resistor aqui de 25 ohms, né, nesse ramo aqui. E aqui eu tenho uma carga, eu vou aplicar aqui a esses terminais aqui algumas cargas que eu quero analisar, né, o comportamento, né, do circuito, né, quando eu estiver inserindo aqui algumas cargas. Então imagina ter que aplicar aqui, fazer o cálculo, né, da corrente que circula aqui nesse resistor, né, ou a tensão, e assim calcular aí potência, usando a lei de Kirchhoff, né, ou dos nós ou das malhas. Então, para um primeiro valor, né, para o meu primeiro elemento de estudo, eu vou ter que montar todas aquelas equações e aí definir os parâmetros aqui, né, na minha carga. Aí agora eu quero, né, saber como vai se comportar para um outro valor aqui, né, de resistor, né, um outro valor de resistência aqui. Então, todos os cálculos que eu fiz anteriormente não vai me servir para esse novo valor de resistor, de resistência que eu vou colocar aqui. Então eu vou ter que fazer novamente todos aqueles cálculos. Então, o teorema de Norton de Thevenin, ele tem como premissa de simplificar, né, toda essa complexidade aqui desse circuito, né, embora seja um circuito até não tão complexo, mas pode haver outros mais complexos. Então imagina o que é mais fácil, né, eu analisar, né, um circuito como esse apenas com, né, usando um circuito Thevenin, por exemplo, que eu tenho ali uma fonte de tensão, uma resistência equivalente Thevenin, e aí eu vou aplicar só a carga, né? Então eu tenho um circuito simples, da mesma forma se fosse o circuito equivalente Norton, então fica mais fácil. Então eu vou mostrar aqui através de uma simulação, só para vocês terem uma ideia, né, da aplicabilidade aí do circuito Thevenin e o circuito Norton, e a facilidade, né, e você vê que independente da topologia do circuito, veja que ele vai atender, né, da mesma forma como se estivesse analisando o circuito ou aquela carga, né, no seu circuito original. Então aqui, né, eu peguei lá aquele circuito, né, estou representando aí por esse circuito maior aqui, e eu vou mostrar para vocês a aplicação aí do equivalente Thevenin e equivalente Norton. Então, como que, pelo teorema lá, ele diz o seguinte, né, vamos analisar primeiro montar primeiro o equivalente Thevenin. Pelo enunciado lá do teorema, ele diz que a tensão, o valor da tensão da fonte Thevenin é a tensão nos terminais da carga sem que a carga esteja conectada. Então eu tenho aqui 3 cargas que eu vou estar inserindo aqui nesses terminais para analisá-las. Só que eu vou fazer, tanto como é uma simulação, eu vou estar fazendo, avaliando, né, os valores, tanto pelo circuito original quanto pelos circuitos simplificados aí. Então, a tensão Thevenin, que é o nosso primeiro parâmetro a ser determinado, é a tensão nos terminais da carga sem que a carga esteja instalada. Então eu vou simular aqui e vamos obter o valor dessa tensão. Então observa aqui, ó, que a tensão nos terminais aqui da carga
é igual a 30 volts. Então está aqui 30 volts o valor da tensão TVNAM. O valor da resistência equivalente TVNAM, ele é tomado da seguinte maneira. Eu vou pegar aqui um ohmímetro, né? Vou colocá-lo aqui. E ele diz o seguinte, que eu tenho que desligar as fontes independentes. Como eu falei, a fonte de corrente independente, para eu desligar ela, eu tenho que abrir o circuito onde ela está inserida. Então eu estou aqui, ela não vai haver corrente aqui, então eu estou zerando a corrente aqui nesse ramo. No caso da fonte de tensão, né, eu vou estar aplicando aqui um curto-circuito. Então eu estou tirando aqui a fonte de tensão estaria conectada aqui. A fonte de tensão estaria conectada aqui. E eu estou, né, tirando ela do circuito e, né, eu não vou curto-circuitar ela, né, eu vou curto-circuitar o ponto onde ela é instalada. E aí quando eu faço isso, lembrando, fontes controladas não aplicamos essa mesma metodologia, esse mesmo procedimento. Ela se mantém aí no circuito. E aí, agora, nós podemos obter aí o valor ohmico desse circuito, que é a resistência equivalente, que vai servir tanto para a resistência norte quanto para a TVNAM. Então o valor da resistência equivalente TVNAM e também vai ser útil para a resistência equivalente norte é de 10, aproximadamente, né, 10,421 ohms, que já está aqui, tá? A obtenção da fonte de corrente, como foi dito lá, que a fonte de corrente, né, o valor dessa fonte de corrente é a corrente de curto-circuito nos terminais da carga. Então aqui eu apliquei um curto-circuito nos terminais onde a carga seria instalada, e a corrente que eu medir aqui, né, ou calcular, é o valor da minha corrente de norte. Então esqueci de um detalhe aqui, esqueci de voltar com o circuito normal, tá? Senão como é que é? Então aqui, voltando com o circuito, as fontes, né? Se não tivesse fonte não vai ter corrente. E aí é o seguinte, eu vou agora simular, né? E aí esse valor de 2,88 amperes é o valor da corrente de curto-circuito aqui nos terminais onde seria instalada a carga. E aí esse valor é o valor aí da fonte do circuito equivalente norte. Tendo aí esses valores, né, voltando aqui, então eu vou analisar primeiro aqui o resistor de 50 ohms. Então estou analisando o resistor de 50 ohms, estou aplicando, né, o resistor de 50 ohms aqui também, né? Deixa eu só tirar aqui, fica tudo zero, só para... Então, nos circuitos simplificados, né, tanto o valor de tensão quanto o valor de corrente no elemento estudado tem que ser o mesmo, né, os mesmos valores encontrados quando esse mesmo elemento está no seu circuito original. Então, ó, quando eu aplico aqui, ó, qual é a corrente que está fluindo nesse resistor? 497 mA, e a tensão nos terminais dele é de 24,8 volts. Então veja que eu encontro, né, com o circuito simplificado, ou de TVNAM ou de Norton, os mesmos valores encontrados aqui. Qual é o ganho?
né? Se eu for calcular esses valores aqui, né, aqui eu aplico simplesmente a lei de Ohm. Aplico a lei de Ohm aqui, eu obtenho o valor de corrente, aplico o divisor de tensão, eu tenho o valor da tensão. Aqui, se eu quiser calcular o valor da corrente aqui no resistor, aplico um divisor de corrente, encontro a corrente e depois aplico a lei de Ohm, vou ter. Então, com a simplificação aí desses circuitos, né, por meio do teorema, eu consigo tornar o meu cálculo mais simples. Porém, só um detalhe: embora o cálculo final, né, ele se torna mais simples, veja que para que seja possível obter esses parâmetros, fatalmente, né, vai ser necessário, num primeiro momento, ter aí a execução de alguns cálculos, né, usando aí Thevenin, usando aí a lei de Kirchhoff, tanto para as malhas quanto para as correntes, né, dependendo da topologia do circuito, para poder obter aí esses parâmetros, né? Então, numa situação em que eu tenha muitos elementos a serem analisados, eu vou ter só o primeiro trabalho, né? Eu vou ter um trabalho maior só uma vez, porque eu vou ter que obter aí esses parâmetros, né? Ou para montar o circuito equivalente Thevenin ou o circuito equivalente Norton. Então, quando eu faço o primeiro cálculo, né, para obter esses parâmetros, os demais eu já não vou precisar fazer, o que é diferente, né, se eu não fosse usar aí a aplicação desses circuitos equivalentes. Eu ia ter que, para cada resistor desse aqui, eu ia ter que fazer muitos cálculos. Então, só para vocês terem uma ideia, vamos colocar aqui, vamos analisar aqui esse outro resistor aqui. Vou analisar esse resistor aqui de 30 ohms. E aqui eu vou alterar para 30 ohms. Veja que eu não precisei fazer de novo o cálculo para definir os parâmetros. E ó, as mesmas valor de tensão, mesmo valor de corrente, e não precisei fazer outro cálculo. Não precisei calcular de novo os parâmetros, né? Eu já tenho ele. Agora quero analisar esse resistor aqui de 7 ohms. Lá, mesmo valor. Então, pessoal, essa aqui, né, é uma apresentação mostrando aí para vocês a vantagem, né, de se aplicar aí o teorema de Thevenin e Norton, né, para analisar, né, determinados elementos, né, do circuito, ou mais de um elemento, né, que será inserido aí no circuito, onde se existe esse ganho aí com relação à quantidade de cálculos que são feitos, né? Então essa é a vantagem, né, de usar o circuito Thevenin e Norton. Existe uma outra teorema aí, teorema não, mas assim, um outro conceito que nós vamos ver em vídeos futuros, e o uso, né, do circuito equivalente Thevenin ou Norton é de grande valia, né, para fazer essa análise. Mas isso eu vou deixar para um próximo vídeo. Num próximo vídeo também eu vou, para poder reforçar mais aí esse conceito, né, e algumas particularidades com relação a como obter aí o circuito equivalente Thevenin e Norton, como fazer os cálculos, analisar uma determinada grandeza sobre um determinado elemento de um circuito por meio do uso desses circuitos simplificados. Vou mostrar algumas particularidades que existem, e eu vou fazer isso, né, num vídeo próximo. Então eu vou parando por aqui, e caso tenha sido útil aí essas informações, né,
Deixa aí nos comentários, né? Curtam. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe aí com seus colegas, né, a respeito do canal. E caso alguma informação que foi passada aqui não tenha ficado claro, deixa também aí nos comentários que eu vou estar respondendo. Na descrição do vídeo aí, né, tem meus contatos de e-mail, né, então fique à vontade aí e até uma próxima.